continuamos juntos no coração e no espírito para alcançar tudo aquilo que Deus tem para esse lugar, no nome de Jesus. Nós vivemos num mundo onde as pessoas colocam preço em tudo, não é verdade? Onde as pessoas valorizam os outros pelo que tem, pelo dinheiro que tem, pela casa que tem, pela conta bancária, né, pelas roupas e tudo mais. Só que preço é diferente de valor. Aquilo que às vezes é caro para você, né, aquilo que não vale nada para você pode ser valoroso para mim. Então, aquilo que nos é importante, aquilo que nos é valioso, muitas vezes não tem preço, não há dinheiro que pague, né? Algumas coisas realmente não têm preço. Eu vou compartilhar um pouco sobre aquilo que Deus falou comigo nesses dias, sobre a Arca de Deus. Nós temos tido experiências em relação a isso lá na África. A Bíblia nos mostra, nos fala sobre a Arca da Aliança. Depois você pode ler com o tempo, né, na sua casa. A Arca da Aliança era o maior símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Ela não era apenas um objeto sagrado, mas representava a aliança, o cuidado, a proteção e a santidade do Senhor. Assim como Israel não podia viver sem a arca, também nós não podemos viver sem a presença de Deus. Quando Moisés vai construir o tabernáculo direcionado pelo Senhor, Deus dá a ele a medida de como deveria ser feito. E Deus manda que Moisés construísse uma arca, né, de madeira de acácia. Eu queria que você começasse a correlacionar a arca com a tua vida, com as nossas vidas. Então, a madeira de acácia que foi feita a arca era uma madeira de um arbusto que dá nos desertos lá da região de Israel. É uma madeira dura, muito resistente ao tempo, à chuva, à poeira, ao vento, ao calor, ao sol. É uma madeira meia retorcida, cheia de nó, né? Uma madeira escura. E quando Deus disse para construir, tinha outras madeiras, tinha o cedro, tantas outras madeiras. Por que Deus escolhe realmente essa madeira, né, diferente, essa madeira retorcida, né? A exemplo de por que Deus te escolheu e me escolheu. Não é porque nós éramos os bons, na verdade nós não valíamos nada. A Bíblia diz que Deus nos amou, né, primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Não havia nada de especial na nossa vida, mas Deus nos ama incondicionalmente. Então, a exemplo da madeira de acácia, toda torcida, toda dura, Deus então constrói a arca, depois reveste essa arca de ouro, né, por fora e por dentro. Isso fala daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, através do sangue de Jesus, tem coberto as nossas vidas, feito de cada um de nós novas pessoas restauradas, pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Então construiu-se um varal, depois colocou-se uma tampa em cima, chamado propiciatório, e essa tampa ela tinha 2 querubins, que tinham suas faces voltadas para dentro da arca, e no meio desses querubins, havia uma luz, que não era luz humana, mas era uma luz da glória de Deus, que brilhava sobre aquela tampa continuamente. Por isso que o povo, quando olhava para a arca, o povo se alegrava, porque a arca representava a presença de Deus no meio do povo. E aquela luz que brilhava, o sacerdote ele entrava no Santo do Santo para ver aquela arca, né, para cuidar da arca uma vez por ano. Ele tinha que trocar a roupa, tudo era especial. E aquela luz brilhava no meio dos querubins, representando que a glória de Deus estava ali brilhando no meio do povo. Então, quando eles saíam para a guerra, eles levavam a arca, né? Então, assim como Israel não podia viver sem a arca, também nós não podemos viver sem a presença de Deus. Hoje não precisamos da arca física, porque temos Jesus Cristo, a nossa verdadeira presença de Deus entre nós. Amém, irmãos? Antigamente só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para ver a arca que representava a presença de Deus. Hoje nós não precisamos mais marcar horário, ou que alguém faça isso por nós. Aonde você estiver, na rua, no carro, dirigindo, aonde você estiver, no trabalho, em casa, no seu quarto, quando você diz Pai, o céu se abre, e você pode falar com Deus. E aonde você está, Jesus disse, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. O homem não precisa mais ir até Deus. Deus veio ao homem e disse, eu vou estar com você, vou habitar em você, vou morar em você. Amém, amados? Então a arca era o símbolo da presença de Deus. Sobre a tampa brilhava uma luz, e a glória de Deus, que representava aquela luz. Isaías capítulo 60, versículo 1 e 2 diz que o Senhor veio sobre a escuridão os povos,
né? Mas sobre ti aparece a igreja resplandecente o Senhor, e a sua glória se verá sobre ti. A glória de Deus não brilha mais sobre um caixote revestido de ouro, mas a glória de Deus brilha na tua vida, na vida da igreja. Por isso que eu creio que a glória de Deus está nesse lugar, no nome de Jesus. E a multidão, né, a multidão de pessoas vão ser atraídas para esse lugar, por causa da glória de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então a arca de Deus representava também um sinal da aliança de Deus com o povo. Era a presença de Deus com o povo. Em Cristo nós temos plena comunhão com o Pai. Ele é a nossa presença, a nossa aliança e a nossa vitória. A arca também representava a vitória do Senhor, era o símbolo de vitória. Quando Josué, lá em capítulo 6, quando eles foram entrar na terra prometida, os sacerdotes com a arca nos ombros pisaram no rio Jordão, o Jordão abriu, e o povo pôde então passar a pé seco naquele rio que estava em tempo de cheia. E os muros de Jericó caíram diante da arca do Senhor. Então a arca do Senhor representava vitória para aquele povo. Só vencemos as batalhas espirituais quando deixamos Deus ir à nossa frente, irmãos. Você tem sempre colocado Deus à tua frente, e deixa que Deus vai abrindo os caminhos, e você vai consagrando a sua vida para Ele, e Ele vai então conduzindo você, destruindo os inimigos no nome de Jesus. A arca de Deus também representava a santidade de Deus no meio do povo. Por que eu estou falando muito sobre a questão da arca? Eu queria me deter agora um pouco, não na arca em si, mas o que Deus mandou Moisés colocar dentro da arca. Ora, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então fala para o teu irmão, fala, o teu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que Deus fez? A Bíblia diz lá em Hebreus que o Velho Testamento é a sombra. Aqueles que viveram no Velho Testamento viveram a sombra das verdades de Deus. E nós que estamos hoje vivendo a era da igreja, nós vivemos não mais a sombra, nós vivemos a realidade de Deus. Então o que eles viam como figura, nós experimentamos na essência, não é verdade? Quando eles olhavam para a arca, eles sabiam que Deus estava com eles, porque eles olhavam para um objeto. Hoje nós não vivemos essa sombra, hoje nós olhamos para dentro de nós mesmos e sabemos que Deus está aqui dentro de nós, dentro da tua vida, dentro da minha. Amém, queridos? Então hoje nós vivemos a realidade, eles viveram a sombra, nós vivemos a realidade. Então dentro da arca estava o maná, como diz lá em Hebreus capítulo 9, verso 4, a vara de Arão e as tábuas da lei. A vara de Arão, não sei se você lembra, quando houve um questionamento sobre o sacerdócio de Arão, Deus pegou uma vara de 12, Moisés pegou uma vara de cada tribo, 12 varas, colocou dentro do tabernáculo e disse assim: olha, nós vamos orar, né? E a vara que florescer, a amendoeira, né? Essa tribo é a tribo que Deus escolheu para servi-lo no ministério sacerdotal. No outro dia, quando amanheceu, a vara de Arão, da tribo de Arão, estava florescendo. Então Deus reafirmou, né, o chamado sacerdotal para Arão. Por isso que Deus fala para colocar a vara de Arão ali. Então é interessante, irmãos, o mais importante não é o que está fora de você, mas o que está dentro. É aquilo que você carrega. Nós carregamos algo tão precioso, tão valioso na nossa vida, tão poderoso, tão grandioso, que é a presença de Deus, que precisa ser valorizado. Amém, queridos? Porque aonde você vai carregando a presença de Deus. Nós temos experimentado isso, né? Aonde nós estamos, a gente vê Deus movendo e mudando as coisas, não por nós, mas por causa da presença dEle na nossa vida. Você pode fazer muita diferença na sua casa. Talvez outras pessoas, talvez só você na sua casa, né, já tenha essa experiência com Jesus, já entregou a vida para Jesus. Não tem problema, porque a sua casa pode ser abençoada através da presença de Deus na sua vida. No seu trabalho, o seu trabalho pode ser abençoado através da presença de Deus na sua vida. Então o mais importante não é o que está fora, né? E aquilo que está fora muitas vezes move a nossa vida, nos leva a vivermos uma vida de preocupação.
as necessidades, as notícias ruins que nós ouvimos, né? A situação que está se agravando, né? A gente vai olhando e vendo as notícias, a gente vai ficando preocupado. Então, mas precisamos entender que nós que servimos a Deus, o mais importante não é o que acontece fora, mas é o que está dentro. Tem uma frase que eu ouvi do Luiz Hermínio um dia, ele diz o seguinte: o que afunda um navio não são as águas de fora, são as águas que você deixa entrar dentro de você. Aquilo que está dentro de você é o que importa, irmãos, é o mais importante. Não importa aquilo que está por lá de fora. Aquilo que está fora não pode mover a tua vida, mas aquilo que está dentro é poderoso, grandioso, pode mover você. Então a pergunta é: qual o valor do que você carrega? Perguntei para o teu irmão, fala, qual que é o valor daquilo que você carrega dentro de você? Quando Deus ordena a Moisés dentro da arca, e hoje trazendo para os nossos dias, fazendo uma analogia para os nossos dias, sem medo de ferir as escrituras, hoje eu posso dizer que a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Hoje, aonde Deus está, irmãos? Na tua vida, na minha vida. Então eu posso dizer que você hoje representa a arca de Deus na terra. Aonde você está, né, vai trazer garantia de vitória. Aonde você está, as portas fechadas vão se abrir. Aonde você está, né, algo novo vai começar a acontecer. E eu profetizo isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Nessa cidade, Deus está fazendo algo novo através dessa igreja. Você crê nisso ou não? Eu creio, não tenho dúvida disso, irmãos. Não tenho dúvida. Então o que havia dentro da arca? E o que não pode faltar dentro de mim, dentro de você diariamente? Fique atento a isso. Ora, se o que afunda um navio não são as águas das ondas de fora, mas as águas que estão dentro do navio, que entram dentro do navio, essa afunda o navio. Então o que está dentro de você pode fazer toda a diferença na sua vida. O que está dentro de mim, de você, pode fazer da nossa vida uma vida diferente daquilo que tem acontecido aí fora. Isso pode provocar uma grande mudança em nós. Primeira coisa que devia estar dentro da arca, que tem que estar dentro de mim e de você. Esses elementos nos mostram que o homem precisa do que o homem precisa dentro de si. Primeiro, maná. Maná é aquela escama branca, é o maná, é o pão que caía do céu todas as manhãs, o pão de Deus, para alimentar o povo no deserto 40 anos. Por que Deus manda que Moisés guardasse como memorial? E o que tem que haver dentro de mim e de você hoje, nós que carregamos a presença de Deus, tem que haver alimento. E como que você se alimenta, irmãos? Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim jamais terá fome, e quem beber das minhas águas jamais terá sede. Se alimente de Jesus. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que vemos, influencia muito a nossa vida. Então cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você ouve. Do que você tem alimentado a sua vida nesses dias? Porque quando você está alimentado, como você tem que tomar aí pelo menos 3 refeições por dia, assim espiritualmente também você tem que se alimentar. Por quê? Porque alimentado você tem condições de alimentar o outro. Você lembra quando Jesus os discípulos olham para a multidão e Jesus manda, despede o povo, porque já está tarde, né? E o povo, para que o povo vá na cidade e compre alimento. Jesus diz: dá-lhe vós mesmo de comer. O que vocês têm aí para comer? Acharam um menino lá que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então pega o pão e os 5 pães, que é 5 pães para 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Eu acredito que tinha lá umas 10.000 pessoas. O que é 5 pães e 2 peixinhos? Jesus então dá graças, parte o pão e dá para os discípulos, diz: dá vocês para eles de comer. Os discípulos colocam um grupo de 100, de 50 sentados na relva e distribuem a comida, alimenta aquelas 10.000 pessoas e ainda sobra 12 cestos cheios, um cesto para cada discípulo. Naquele momento Jesus estava ensinando uma verdade: se vocês estão se alimentando de mim, vocês podem muito bem dar de comer para aquele que precisa. Quantas vezes, irmãos, nós estamos precisando, e alguém que está precisando, né, nos procura pedindo, né, socorro. Quantas vezes a gente vê isso lá, irmãos? Pessoas que precisam, pessoas que estão necessitadas não só de alimento físico, mas necessitadas de um abraço, como a Simara disse, uma nação ferida, machucada. O apartheid, né, terminou há 30 anos.
Tem uma avenida no meio da cidade, tipo a Raul Furquim, no centro da cidade. Do lado, há 30 anos atrás, do lado ficavam os negros, do outro lado eram os brancos. Se você não podia, o branco não podia passar para cá, que era preso, o negro para lá também era preso. Até hoje não se casam o negro com o branco lá. Ainda uma ferida aberta no coração deles. E quando você dá um abraço, demonstra carinho, né? Isso reflete o amor de Deus na vida deles. Isso traz cura. Não há ninguém que esteja passando uma luta tão grande o suficiente que você não tenha condição de ajudar alguém que está necessitado. Quantas vezes as pessoas pediram oração para mim por uma enfermidade e eu estava enfermo, irmãos. Uma vez eu fui visitar a irmã Maria Dora no hospital. Ela estava internada lá na Santa Casa. Eu cheguei no quarto para visitar, ela não estava boa. Cheguei lá no quarto para visitar, cadê a irmã Maria? A cama estava vazia. Eu chamei a enfermeira e disse assim: cadê a senhora daqui? Ela disse: não sei, deve estar por aí. Daqui a pouco veio a irmã Maria arrastando o pau de soro assim, andando devagarzinho. Eu falei: o que a senhora está fazendo dentro dessa cama? Eu disse: não, eu estava andando de quarto em quarto falando do amor de Deus para essas pessoas. Uma mulher que estava precisando de saúde, estava ministrando saúde na vida das pessoas. Então, se você está alimentado, você vai poder alimentar alguém, irmãos. Se coloque nas mãos de Deus, para ser um instrumento nas mãos dele, para abençoar, para ser um abençoador na vida daquele que precisa. Amém, queridos? Então diga assim para o teu irmão, fala: não falte o maná de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, porque há muita gente que precisa comer desse pão que vem do céu, que é o Senhor, e vai comer através de mim e através de você. O que nós comemos espiritualmente vai determinar a nossa saúde espiritual, emocional e até física. Do que nós temos alimentado a nossa mente e o nosso espírito? Ora, se nós somos a representação da arca de Deus na terra, e carregamos em nós essa presença maravilhosa do Senhor. Jesus estava sempre disposto a ajudar alguém que precisava. O pastor Eliseu estava ministrando, aquele que ministrou na sede há uns sábados atrás, que veio comigo da África, ele está lá há 4 anos. Ele ministrou em Pitangueira sobre aquele texto, esse texto aqui que eu citei sobre a multiplicação dos pães. Que Jesus, depois desses acontecimentos, diz o texto. Que acontecimento? Quando João Batista tinha morrido. João Batista era o primo dele. E ele estava ali com vontade de chorar, e ele estava querendo um lugar para poder chorar a perda do primo, que ele tinha tanta intimidade, que cresceram juntos. Mas quando ele soube que João Batista tinha morrido decapitado, havia uma grande multidão precisando, e ele então deixa a sua dor de lado e começa a ministrar aquele povo e alimenta aquele povo. Depois que ele termina de multiplicar os pães e alimenta o povo, então a Bíblia diz que ele ficou sozinho e foi orar. Com certeza ele foi chorar, irmãos. Então às vezes você tem que engolir o choro e buscar alimento que está dentro de você, que Deus tem te dado, e alimentar aqueles que estão precisando. Quantos conhecem alguém aqui que precisa ser alimentado espiritualmente? Às vezes uma palavra: pastor, mas eu não tenho dinheiro para dar. Não estou falando de dinheiro, irmãos. Estou falando de um abraço, de um estender de mão, né, de um carinho, de um sorriso, né, de um abraço de uma criança. Aquilo pode curar a vida dela. Uma outra coisa que Deus ordenou a Moisés que estivesse dentro da arca, que deve estar dentro de mim e de você, é as tábuas da lei. Tábuas da lei eram os mandamentos, os princípios de Deus estabelecidos pelo Senhor. É a palavra de Deus. A palavra de Deus continua sendo criativa. Ela tem o poder de fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Eu estava ministrando para a Secretaria de Missões esses dias, e eu estava falando de uma estatística que eu vi esses dias, né, que foi feito nos Estados Unidos. Pegaram lá uma quantidade de pessoas, e pessoas que não liam a Bíblia, pessoas que liam a Bíblia uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e eles chegaram à conclusão, depois de alguns anos de estudo. Descobriu-se então que quem lê a Bíblia 4 vezes por semana surte um impacto tremendo no cérebro humano. Que coisa, irmãos. Pastor, mas eu não entendo a Bíblia. Leia sem entender. No momento da necessidade, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que Ele tem te ensinado, e aquela palavra vai dar direção para a tua vida. Olha só,
O impacto foi tremendo no cérebro humano de quem lê a Bíblia 4 vezes por semana. Sabe o que acontece quem lê a Bíblia 4 vezes por semana? No cérebro da pessoa, sentimento de solidão cai 30%. Tem diferença de solidão e solitude, né? Solitude é quando a gente quer ficar sozinho, é para buscar Deus, é aquele tempo gostoso. Mas solidão é aquele isolamento que traz malefício para nós. Então, quando se lê a Bíblia 4 vezes, no mínimo por semana, problemas de raiva cai 32%. Alguém tem problema de raiva aqui? Não. Pastor, estou nos nervos, estou nos cascos hoje. Vai ler a Bíblia, irmãos. Quando se lê a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, a amargura nos relacionamentos cai 40%. Irmãos. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o alcoolismo cai 57%. Eu lembro quando nós tínhamos a casa de recuperação, a clínica. Nós não usávamos remédios, somente o estudo da Bíblia. Estudávamos Bíblia cedo, Bíblia à tarde, Bíblia à noite. E aqueles homens eram libertos pelo poder da palavra. Alcoolismo cai 50%. Quando se lê a Bíblia 4 vezes no mínimo por semana, a estagnação espiritual cai 60%. Aquela paralisia espiritual que a pessoa não consegue sair do lugar. Quando você lê a Bíblia, essa estagnação diminui 60%. Contato com pornografia cai 61%. Tem pessoas que são viciadas em pornografia. Quando você lê a Bíblia 4 vezes por semana, 61% cai o contato com a pornografia. Compartilhar a fé aumenta 200%. Você vai conseguir alimentar alguém. Você não vai conseguir ficar parado. Você vai se sentir impulsionado pela Bíblia para fortalecer a fé daquele que está fraco na fé. E o discipulado aumenta em 230%. Quando você lê a Bíblia 4 vezes por semana, você vai ter vontade de cuidar de alguém. Ah, mas é o pastor que cuida. Não, você é responsável em cuidar do teu irmão. Você lembra lá de Gênesis capítulo 4, quando Caim e Abel vão oferecer um sacrifício para Deus? Caim fica com inveja. Deus aparece para Deus e fala assim: ei, Caim, aonde está? Caim vai e mata o irmão. Deus aparece para Caim e diz: Caim, cadê o teu irmão? Aonde está o teu irmão? E Caim diz: por acaso eu sou responsável, sou tutor do meu irmão? Mas Deus estava dizendo para ele: cadê o seu irmão? Você é responsável por ele, cadê? Você cuidou dele. Então não espere só que o pastor faça, que o obreiro faça. Cuide você do teu irmão. Se você sentiu a ausência de alguém na igreja, vá atrás dele, telefone, diz: meu irmão, eu senti a tua falta. A igreja vai crescendo, e essa questão das mesas é importante, porque junta as pessoas. Se você falta, alguém vai sentir a sua falta lá. Nós somos, fala para o teu irmão, fala: você é responsável pelos teus irmãos. Amém, queridos? Então, a Bíblia, as tábuas da lei tinham que estar dentro da arca, como a palavra tem que estar dentro de mim e de você continuamente. Leia, pastor, eu não entendo, não precisa entender. A palavra tem o poder de transformar a sua vida dia após dia, porque a palavra diz: ela aponta o caminho. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra vai te mostrar o caminho a seguir, vai iluminar, para que você não tropece em nada, irmãos. Não tome decisões erradas. É interessante que o poder da palavra é tão grande. Deus nos falou o ano passado que antes do aniversário das nossas filhas, Deus ia fazer um milagre, ia dar um sinal para nós na África, que Ele ia fazer uma grande obra naquele lugar. E sabe o que aconteceu? O pastor Reinaldo, o pastor Manuel, os pastores da região se reuniram, né, mandaram uma oferta, nós demos uma oferta nossa também, como casal. Nós compramos 100 cobertores, porque a cidade que estamos é cercada por montanhas. Quando eu falo montanha, montanha de pedra, irmãos, que Morro Agudo fica desse tamanhozinho, é muito alto. E essa cidade fica no meio. Então o vento, ele entra ali e fica como numa bacia, ele fica girando, né? E quando no inverno agora, nós saímos de lá, estava inverno, você amanhece os dias, olha para as montanhas, elas são brancas de neve. E sopra aquele vento, você imagina, 2, 3 graus, aquilo corta. O vento é tão forte lá, tem época que eles proíbem de você passar na rodovia em cima de uma ponte, porque o vento tomba os carros, faz os carros capotarem. E nós conseguimos comprar 100 cobertas com essa oferta da região, com as igrejas da região. Compramos 100 cobertas grossas assim, de king size grande, porque lá na comunidade que nós ajudamos, as casas são feitas de lata, de folha de zinco, as paredes e o teto. Você imagina, aquilo na época do calor é 46 graus, aquilo vira um forno, irmãos. Acho que dá para fritar ovo. E
na época do frio, aquilo vira um freezer. Então eles acendem fogueira dentro de casa para poder se aquecer. Então nós compramos coberta king size, por quê? E grossas, porque eles dormem tudo num lugar só, num colchão só, os filhos, as crianças, os pais. E os pais lá, as crianças, 65% das crianças, dos jovens, adolescentes, não tem pai. Vive sem a presença dos pais. Né? E quando vive com as mães, o índice de alcoolismo nas mulheres é muito maior do que dos homens. Então as mulheres bebem muito. Então os filhos, além de não ter a presença dos pais, 65% deles ainda tem a questão da mãe, que não cuida por causa da questão da bebida. A droga é liberada, maconha. Então quando você vai conversar com uma criança de 7 anos, você não pergunta para ela assim, você já usou droga? Você tem que perguntar assim, qual droga você já usou? Criança de 7, 8 anos. E nós compramos essas cobertas, e a líder do bairro fez uma lista de 100 famílias, para poder distribuir para cada família, não dar repetido. E aí nós procuramos lá, achamos, junto com o obreiro da base, lá nós achamos um paquistanês que vendia coberta, e vende um monte de coisa na loja dele. Ele chama Mohamed Ali. Mohamed Ali. E aí a gente conversando com ele, ele disse, olha, eu sou islâmico, mas quando se trata de ajudar, não existe religião, vamos ajudar. Eu vou fazer preço de custo essas cobertas aqui. Tinha 100 cobertas empacotadas. Então ele carregou a caminhonete de pacote de 10, nós contamos. Você imagina turco, irmão. Turco, ele não dá meia coberta a mais. Colocamos 100 cobertas na caminhonete e fomos distribuir. Fomos pegando de dentro do quarto, assim, numa salinha, fomos dando para as pessoas, chamando o nome, ticando e dando, até que deu 100 nomes. E algumas mulheres ficaram lá tristes, porque foram lá e não receberam, não estavam com o nome lá. E quando nós olhamos para dentro do quartinho, tinha 11 cobertas lá. Eu disse, mas como assim, ué? Eu trouxe 100, eu contei com o turco lá que tinha 100, e de repente tinha 11 cobertas a mais. E para nós isso foi um sinal, uma multiplicação de Deus. Nós podemos então abençoar mais 11 famílias que estavam lá fora. Depois nós vimos que o bairro lá é muito grande, a necessidade muito grande. Ligamos para o meu filho, minha esposa ligou para o meu filho e disse, Adriel, nós estamos precisando de mais 130 cobertas. Eu gostaria de distribuir mais 130. Ele não deixou nem a mãe desligar o telefone, nem despediu da mãe, já desligou o telefone, falou, peraí mãe, desligou o telefone, ligou para Damares, junto com Atos, e eles mobilizaram pessoas da igreja, pessoas fora da igreja. Em 2 horas nós levantamos 130 cobertores, e pudemos então distribuir mais 130 cobertores. Então Deus deu um sinal para nós do milagre que Ele fez. Fala para o teu irmão, Deus ainda continua multiplicando as coisas, basta você crer. Que não falte a palavra de Deus na sua vida, porque ela vai te encaminhar, ela vai te fortalecer no momento difícil, ela vai te dar autoridade, ela vai te respaldar, naquilo que você tem falado. Abra a tua boca e eu encherei, diz o Senhor. Não tenha medo de falar para as pessoas a palavra. Cite a palavra, meu irmão, e você vai ver que essa palavra continua poderosa, criando, trazendo vida onde não tem, trazendo à existência aquilo que não existe. Amém, queridos? Você que tem alguém na sua família que ainda não se converteu, chega lá, põe a mão nele e diz, você é um servo de Deus. Eu me lembro um testemunho que eu ouvi há uns tempos atrás, de uma pessoa que tinha, acho que 700 de umbanda, fazia trabalho de umbanda. Ele era responsável por 700, uma mulher, não um homem, responsável por 700 no Rio de Janeiro, em outros lugares. E um dia ele estava lavando a calçada, passou uma mulher do coque, uma mulher do fogo, da canela de fogo, passou, viu ele lavando a calçada, tocou nele e disse assim, você é um servo de Deus, Deus te escolheu. Ele assustou, falou, que Deus, o cara é pai de santo. Ele falou que depois que a mulher falou aquilo, ele contando o testemunho, o centro dele começou a diminuir a frequência, e ele fechou fechou outro, fechou 6 centros, no último centro dele, ele estava angustiado, porque só tinha aquele. E um dia, ele falou assim para o diabo, ele foi fazer o trabalho para alguém, tinha pago para fazer trabalho contra uma outra pessoa, e o diabo disse para ele, não, eu não posso, com esse eu não posso. Diz, por que você não pode? Porque aquele que está nele é maior do que eu. Aí ele falou, eu estava achando que você era maior, por isso que eu te servia, então a partir de agora eu não te quero mais. E ele fechou o centro,
foi para a igreja, se converteu e hoje é um pregador do evangelho. Sabe por quê? Porque uma mulher cheia da palavra disse para ele assim: você é um servo de Deus. Eu e você precisamos exercer essa autoridade na palavra, irmãos. Se a palavra está dentro de você, deixa ela sair para fora, né? Usa a tua boca como uma trombeta de Deus para anunciar a salvação na vida das pessoas, para abençoar as pessoas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos aqui tem a palavra dentro de você? Leia, ouça a palavra, fale com ela, fale sobre ela, use a palavra para orar para Deus, porque a palavra é a vontade de Deus. Não tenha a Bíblia só na prateleira, irmãos. Leia a palavra, a tua vida vai mudar se você ler 4 vezes por semana, no mínimo, a Bíblia. Essa palavra vai entrar em você e o poder criativo dela. Todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. Deus disse: haja luz e houve luz. Esse poder criativo vai começar a trazer coisas na tua vida sobrenaturais. Aquilo que não era vai passar a existir. As portas fechadas vão começar a se abrir, por causa do poder da palavra na sua vida e na minha vida. Amém, amados? Glória a Deus. E a outra coisa, a terceira coisa que Deus disse que não podia, que tinha que estar dentro da arca, que tem que estar dentro de mim, de você, que não pode faltar. A primeira é o maná, é o alimento de Deus. Deus nos alimentar pela sua presença, pela sua palavra, pelo seu Espírito que habita em nós. Segundo as leis, se firme na palavra de Deus. Palavra é os princípios que Deus estabeleceu. E hoje nós estamos vivendo um momento da humanidade onde os princípios estão sendo quebrados, irmãos. Ah, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você é filho do Deus Altíssimo, você carrega em você a imagem e semelhança de Deus, você carrega na sua vida o poder da presença, a santidade da presença de Deus em você. Aonde você chega, Deus chega. Aonde você está, Deus está. Quantas vezes nós estamos lá no meio de um gramado que tem no fundo, lá na beira do muro, olhando para as montanhas, e Deus fala conosco: não se preocupe, eu estou fazendo uma grande obra. Meus olhos não estão vendo nada, mas eu sei que aquilo que Ele fala, falado está. Aquilo que Ele diz, dito está. E ninguém pode mudar isso. Amém, irmãos? A última coisa que deveria estar dentro da arca, tem que estar na minha vida e na sua, a vara de Arão florescida. Vara de Arão fala de autoridade de Deus. A autoridade é acompanhada, respaldada por uma vida de consagração ao Senhor, onde o seu testemunho fala mais do que as suas palavras. Lá na cidade que nós moramos, irmãos, estamos morando na África, foi o berço de um grande avivamento. Lá não tem igreja católica, é raro você ver um católico lá. A maioria são considerados cristãos, mas muita gente, né, são cristãos nominais. São aqueles que se dizem cristãos, mas, né, fazem a sua bruxaria, bebe, usa a sua droga, estão longe de Deus, não conhecem Deus, só de ouvir falar. E nós precisamos exercer a autoridade de Deus, não somente com palavras, mas com vida. Não basta, a Bíblia diz que nós somos a carta escrita, vista e lida por todos. As pessoas, quando olham para você, não querem ouvir você falar sobre Deus, elas querem ver Deus na sua vida e na minha. Amém, queridos? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Existe algo, quando você carrega e tem essa noção, essa consciência do valor daquilo que você carrega dentro de você, que é a presença do Senhor. Com certeza, irmãos, as pessoas vão ver diferença. O que tem em você? O que tem na sua vida que é diferente? Uma vez eu estava viajando de ônibus e eu acordei assustado, né? A pessoa me chamou, eu estava dormindo, eu não durmo em ônibus nem em carro, irmãos. Eu ando freando, né? Então dói as pernas, tanto que eu fico freando com medo de bater. Não o motorista confia no outro. Eu estava dormindo, de repente alguém tocou em mim, eu acordei assustado. Era um senhorzinho, ele disse assim: posso falar com você? Eu disse: claro, está acontecendo alguma coisa? Ele disse: não, é que eu estava aqui sentado no banco do seu lado, vi você dormindo e eu vi alguma coisa diferente em você.
eu queria que você me falasse aquilo que é diferente na sua vida. E eu comecei a falar de Jesus para ele. Ele entregou a vida para Jesus nesse trajeto do ônibus. Ele morava em Fortaleza. Ele estava indo para São Paulo, eu parei em Bebedouro, ele estava indo para São Paulo, que ele ia pegar um ônibus para Fortaleza, para o Ceará. Eu disse, chega lá, vai para uma igreja, você já entregou a vida para Jesus. Aquele homem viu alguma coisa diferente na minha vida quando eu estava dormindo. Então, as pessoas estão querendo ver a autoridade de Deus na sua vida. Não aquilo que você fala, mas aquilo que você vive. Eu já contei essa experiência aqui, né? Vou citar um exemplo bíblico. Os filhos de Seva, os 7 filhos de Seva, observaram Paulo expulsando demônio. E disse, opa, vamos ganhar dinheiro com esse negócio, vamos expulsar demônio também, vamos ganhar uma graninha. Viram um endemoniado, chegaram no endemoniado e disseram, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dele. O diabo, através daquele homem, olha para aqueles 7 rapazes e diz assim, ei, nós sabemos quem é Jesus, conhecemos Paulo, mas vocês, quem são? E ripa neles, bateu neles, que eles ficaram todos os 7 machucados. Um demônio bateu no 7, porque eles estavam falando daquilo que eles não conheciam. Você não pode falar daquilo que você ouviu falar, você tem que falar daquilo que você experimenta na sua vida. Quantos tem Jesus no coração aqui? Então fale daquilo que Jesus é para você, viva aquilo que Jesus é para você. Amém, queridos? Um menino uma vez lá da Alvorada tinha se convertido, ainda não tinha se batizado, e ele me ligou tarde da noite para dizer, pastor, dá para vir na minha casa? Minha mãe está endemoniada, está quebrando tudo, quebrou o sofá, está quebrando um monte de coisa aqui. Eu disse, estou indo, mas dá até eu procurar o carro, tal, aquela coisa toda. Saímos, chegamos lá. Quando eu cheguei, ele estava sentado na varanda. Eu disse, e aí, a tua mãe? Disse, está liberta. Eu falei, como assim? Ele falou, não, o senhor estava demorando um pouco, eu vi que ela estava quebrando tudo, e eu expulsei o demônio, pastor. Eu falei, mas ué, ele nem batizou ainda, irmãos. É a nossa tradição religiosa, né? Tem que batizar, tem que, em nome de Jesus, oh, aleluia, né? Tem que orar. Aquele menino falou uma coisa para aquele demônio que estava possuído a mãe dele. Disse assim, olha, Deus, o Senhor é poderoso, e eu creio no Senhor, liberta minha mãe desse demônio. E o demônio foi embora. Porque aquele menino creu no coração que Deus era maior do que aquele demônio que estava na mãe dele. Isso é a autoridade de Deus, irmãos. A autoridade de Deus. Você tem, diga para o teu irmão, fala, você tem autoridade de, no nome de Jesus, repreender o inimigo, quebrar barreiras, botar ele para correr da tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Alguém diz, pastor, o principado da África é mais forte do que o do Brasil. Diz, meu irmão, o principado é tudo a mesma porcaria, né? Só muda a coleira, o cachorro é o mesmo. Não importa se é o principado da África, do Japão, da Europa, do Brasil, diante da autoridade do nome de Jesus, ele tem que cair. Em nome de Jesus, e vai cair. Está caindo, meu irmão, na tua vida, diante da igreja, nessa cidade, em nome de Jesus, e no Brasil. Escreve aí, espera para ver o que Deus vai fazer nesse Brasil. Espera, irmãos. Está todo mundo, meu Deus, e agora? Espera, irmãos. Deus continua no trono, governando e reinando sobre as nações. E a promessa de Deus para a nossa nação diz que o Brasil é um gigante adormecido, ele está se levantando. Então aguarde, porque a igreja tem orado, tem profetizado sobre essa nação. E essa nação vai se levantar, e os inimigos vão ter que cair, em nome de Jesus. Porque é uma expectativa. O povo brasileiro, irmãos, é bem aceito no mundo todo. Aonde você chega, Brasil, Brasil. Uai, não é que Deus tocou no coração do turco lá, do islâmico, para dar preço de custa coberta para nós? A minha esposa perguntou para ele assim, quero te trazer um presente, o que você quer? Aí o funcionário falou assim, traz uma pinga, eu quero beber, né? Ele falou, não, traz não. Faz isso não. Nem se ele quisesse a gente levaria, né?
Minha esposa comprou um café para ele, um doce, nós vamos levar e entregar para ele. Dizer que Jesus o ama. Aquele islâmico lá não nos abençoou à toa. Deus tem um plano na vida dele. Amém, irmãos? Então diga assim: a autoridade de Deus. Não seja um filho de celas. Em nome de Jesus, a quem o pastor Mateus, o pastor Daniel prega, o pastor... Não. Em nome de Jesus, a quem eu sirvo. Sai. E ele vai ter que sair. Por isso que quando você chegar na sua casa, no seu comércio, na sua loja, no seu trabalho, na faculdade onde você estuda, não entre como uma pessoa qualquer, entra como filho de Deus, pô. Com a autoridade de Deus. Deus usou um pastor lá de Goiás, uma pessoa muito querida na minha vida, né, lá de Anápolis. Ele disse, antes de eu ir, ele disse assim: olha, pastor, chega lá na África com uma autoridade de Deus. Deus te deu a autoridade. E eu cheguei quietinho, irmãos, pianinho. Mas Deus nos deu autoridade e está nos dando autoridade. Como Deus tem dado autoridade para essa igreja. Sabe por que o diabo luta tanto contra essa igreja? Porque a promessa de Deus é grande para ela. Quanto maior a promessa, maior a luta. Só que o diabo se levanta para cair, irmãos. Ele não vai impedir o que Deus tem para a vida dessa igreja. Deus tem promessas aqui, todas elas vão se cumprir, em nome de Jesus. E essa igreja vai para as nações, vai ser um instrumento de Deus para abençoar, para dar de comer para muita gente, com a autoridade de Deus. Uma igreja firmada na palavra. Isso é de Deus, de ler a Bíblia durante 12 horas, irmãos. Nós já fizemos isso há muitos anos atrás. Você imagina a igreja bombardeando as regiões celestiais com a palavra, lendo a palavra, jogando no mundo espiritual. Os inimigos vão cair, em nome de Jesus. Amém, amados? Nós estamos na África, longe fisicamente, nós estamos juntos no Espírito. Temos orado por essa igreja, e o que Deus começou a fazer é que Ele vai concluir, Ele vai terminar, em nome de Jesus. Amém? Diga assim: agindo Deus, quem impedirá? Diga assim: maná, tábuas da lei, vara de Arão. Então diga assim: alimento, Bíblia e autoridade de Deus. Isso não pode faltar dentro de você, porque aquilo que você carrega é poderoso. Aquilo que você carrega é poderoso, irmãos. Quando nós chegamos no aeroporto da África, eu sem falar inglês, só entendi que o rapaz perguntou para mim assim, né? Do you speak English? Eu disse no. No. Nem more less, nem um pouquinho. No. Ele olhou para o meu passaporte, olhou da Cimara. Seja bem-vindo, welcome. Eu disse, thank you, aleluia. E só vamos sair de lá a hora que Deus nos mandar sair. Era impossível nós pegarmos um visto maior. É impossível. Mas a escola de lá não faz isso com ninguém. Para muito pouca gente. Ela nos deu, né, uma declaração e nós fomos na embaixada. Eu cheguei sem marcar horário, tentei mandar um e-mail 3 vezes para o rapaz lá, o Felipe, e ele não me respondeu. Eu disse, bem, vamos lá. Nós chegamos dia 29, descansamos dia 30, 31 nós voltamos para São Paulo. Chegamos na embaixada, o Adriel foi com a gente, dirigindo, porque eu estava muito cansado, fuso horário de 5 horas. Chegamos lá, ele nos atendeu, disse, olha, eu te mandei e-mail, até me perdoa, te mandei 3 e-mails, mas como você não falou, nós viemos, né, 400 quilômetros daqui. Ele disse, para quê? Eu disse, vim aplicar o visto. E ele, me dá os papéis aí, pegou os papéis, olhou, disse, está tudo certo. Demora 8 semanas para a gente dar a resposta se você vai receber o visto ou não. 15 dias ele mandou um e-mail para mim, pode buscar o teu passaporte, nós demos 14 meses de visto para vocês. Já pensou, irmãos? Quando Deus vai à frente, não há nada que resista. Se você é alimentado por Deus, tem alimento, tem pão de Deus dentro de você, tem princípio da palavra dentro de você, tem autoridade de Deus na tua vida, nada vai ser empecilho em você. Diante de você os caminhos vão se abrir, as portas fechadas vão se abrir, o que está torto vai endireitar, e tudo vai entrar no eixo. Tudo que está fora do eixo vai entrar no eixo. Amém, queridos? Então não se preocupe. Às vezes os ventos fortes vêm, mas o vento forte ele vem. Se o marinheiro souber pilotar o barco, ele vai usar o vento a seu favor, e o barco vai andar mais rápido. Amém? Quem pilota sabe disso.
O piloto, quando ele quer subir, ele quer, principalmente os aviões menores, ele quer ganhar altura, ele quer voar acima das tempestades, ele voa contra o vento, porque ele vai erguendo o bico do avião e o vento vai batendo e vai subindo mais rapidamente. Então diga assim para o teu irmão: quando o vento for mais forte na tua vida, fala para o teu irmão, fala, quando o vento for mais forte na sua vida, é porque Deus quer que você ganhe altura e vá para um novo nível. Amém, meu irmão? Por isso eu creio que Deus está levando essa igreja para um novo nível. Aguarde. Pastor Mateus vai estar ligando para mim de tempos em tempos lá na África e vai contar o que Deus está fazendo nessa igreja. Aguarde. Porque há princípio de Deus na igreja, há autoridade de Deus na igreja, há alimento de Deus na igreja. E essa igreja Deus chamou para ser bênção aqui e nas nações. Vamos ficar em pé e vamos orar. Aleluia. Se lembre sempre disso. No meio das situações que você estiver enfrentando no dia a dia, lembre que aquilo que você carrega dentro de você é poderoso, irmãos. Aquilo que você carrega dentro de você é santo. Aquilo que você carrega dentro de você é grande, é forte, é capaz de te fazer vencer tudo que resiste à sua vida. Amém? Essa consciência vai mudar a sua vida completamente. Eu não sou qualquer um. Eu sou aquele que carrega dentro de mim a presença do Todo-Poderoso. Amém? Feche os teus olhos agora, vamos orar. Eu queria que você tivesse liberdade do Espírito, levantasse as suas mãos ao céu e você começasse a abrir a sua boca, levantar a sua voz e começasse a orar. Comece a agradecer a Deus. Deus, muito obrigado, porque hoje nós não precisamos de um caixote que representa a sua presença. Hoje eu posso olhar para dentro de mim e saber que o Senhor habita em mim. O teu Espírito habita em mim. O Senhor me escolheu como instrumento, como habitação do Senhor na terra. Hoje a igreja é o instrumento que Deus usa para tocar nas pessoas, para amar as pessoas, para ajudar as pessoas. A igreja é Deus se movendo na terra. E Deus quer usar você. Levante a sua voz e comece a agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque as pessoas podem não me valorizar, mas aquilo que eu carrego dentro de mim é mais precioso do que todo o ouro desse mundo, de toda pedra preciosa. Aquilo que eu carrego dentro de mim é grande, é poderoso para mudar situações. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque maior é o Senhor que está conosco do que tudo aquilo que está contra nós. Em nome de Jesus. Comece a orar, meu irmão. Deixa Deus usar a tua boca. Começa a citar palavras. Deixa Deus te fazer lembrar de versículos, de promessas dele. Comece a citar essas promessas. Em nome de Jesus, Deus fará você resplandecer, porque as trevas têm vindo sobre a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, ó igreja, aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se verá sobre ti. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Diga: Senhor, eu creio que é tempo novo do Senhor na minha vida. É tempo novo, Senhor. As fontes estão sendo desentulhadas e as águas do Senhor vão começar a jorrar dentro de mim, na minha vida. Muitos vão beber dessas águas, em nome de Jesus. O Senhor tem nos dado autoridade como igreja para abrir portas e fechar portas, para estabelecer sonhos e projetos do Senhor na terra. O Senhor tem nos dado autoridade, Senhor, para impor as mãos sobre as pessoas e liberar uma palavra profética sobre elas. O Senhor tem nos dado autoridade como igreja para entrar e para sair. Em nome de Jesus. Porque a vara de Arão está dentro de nós. O Senhor tem nos dado direção através da tua palavra.
porque as tábuas da lei, os teus mandamentos estão dentro de nós, Senhor. Essa igreja é dirigida, é guiada pela tua palavra, fundamentada na tua palavra. Por isso que ela foi estabelecida na tua palavra, e ela vai continuar crescendo, alcançando tudo aquilo que o Senhor tem para ela. E tu és o pão vivo que desceu do céu, e esse alimento tem matado a nossa fome, tem alimentado essa igreja. E essa igreja, Senhor, vai ser instrumento, tem sido e vai continuar sendo instrumento de alimentar multidões, nações vão experimentar da tua presença, Senhor. Abençoe os jovens nas escolas, nas faculdades. Abençoe os empresários nas suas empresas. Abençoe os funcionários nos seus empregos. Em nome de Jesus, abençoe as donas de casa nos seus afazeres em casa. Abençoa, Senhor, as crianças, os pequenininhos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque aquilo que nós carregamos dentro de nós é poderoso. Aquilo que nós carregamos dentro de nós é valioso. Aquilo que nós carregamos dentro de nós, Senhor, ó Deus, sobrepuja toda e qualquer resistência do inimigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Repita comigo, fala: se Deus é por mim. Mais forte: se Deus é por mim, quem será contra mim? Agora aponte para o teu irmão e diz: se Deus é por você, quem será contra você? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Por um caminho o diabo tem saído contra nós. Repete comigo, fala: por um caminho o diabo tem saído contra nós, mas por 7 caminhos eles fugirão diante de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença em nós. Obrigado pela tua presença em nós. Obrigado, Senhor. Os tronos e domínios, cante isso. Profetiza através desse cântico. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam. Aleluia! Sim, Deus! Toda a criação, santo, exaltado és, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo pra sempre. Só as vozes. Diga para Ele: santo. Tu sempre serás. Oh, aleluia. Santo pra sempre. Que o teu trono seja estabelecido, Senhor, nesse lugar. Tu sempre serás. Tu sempre serás.
teu povo seja um instrumento da tua santidade, da tua glória nesse lugar, Senhor, nessa cidade. Santo para sempre, santo, santo, santo é o Senhor. 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 Bendito é o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Para todos sempre, Senhor. Para todos sempre. Para todos sempre. Oh.